Você faz ideia de que 7% da população adulta brasileira tem diabetes, está com essa doença? E que 7% da população mundial adulta tem diabetes? Esse número é muito grande. A gente está falando de milhões de pessoas. E a gente precisa olhar para isso e compreender essa doença. Por que será que tem tantas pessoas assim no mundo e no Brasil desenvolvendo a diabetes? Tem dois tipos, o tipo 1, que é quando você de criança desenvolve essa condição, e a tipo 2, que normalmente se desenvolve na fase adulta. E tem muito a ver com o estilo de vida, com hábitos, de fato a alimentação influencia bastante, tem muitas questões externas que contribuem para esse processo, principalmente da questão da alimentação e do sedentarismo. Mas aí eu sempre faço uma pergunta: todo mundo que é sedentário e que tem maus hábitos alimentares desenvolve a diabetes? E aí a gente sabe que não. Então, o que está por trás desse processo também que vai influenciar e contribuir para que uma doença como essa apareça? Eu chamo vocês para a gente começar também a pensar o que são o nosso sistema de crenças ou as nossas memórias. As memórias, elas regem e determinam o que vai acontecer no nosso corpo físico e no nosso comportamento também. Então é muito importante a gente compreender o quanto as nossas memórias, elas influenciam a nossa vida. E de 90 a 95% delas são inconscientes. Então nós estamos sendo influenciados sem estar conscientes disso. E é muito importante a gente compreender o quanto a gente precisa trabalhar a nossa inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É quando a gente consegue responder de uma maneira neutra e eficiente para questões que nos desafiam, que são difíceis de lidar. Então, quando a gente está em situações em que a gente entra numa reação de proteção, porque é uma situação de perigo, e a gente compreende e consegue raciocinar em relação àquilo. E aí, quando você começa a perceber que você tem reações exacerbadas, que você só percebe o que você está fazendo minutos ou depois do que você fez, isso já começa a ser um alerta. Por quê? Porque quando a gente acessa as memórias, então a gente tem basicamente um cérebro límbico e um cérebro cognitivo racional. O cérebro límbico é quem acessa essas memórias inconscientes. É um cérebro rápido. E uma das estruturas desse cérebro é a amígdala, que é o centro do medo. Então, o que esse cérebro faz primeiramente? Todos os estímulos que a gente recebe, ele vai captar, ele vai correlacionar com as memórias, abrir pacotes de memórias e ver se é uma situação de perigo ou não. Isso é muito rápido mesmo, e aí depois que nós vamos ficando conscientes do que está acontecendo. Por quê? Porque é uma defesa, eu preciso me proteger, eu preciso entender se eu tenho que salvar minha vida. Então, vem pela sobrevivência. E quando esses pacotes de memória são abertos, e nesses pacotes de memória a gente tem emoções associadas, e são emoções entendidas como ruins ou desconfortáveis, como medo, raiva, tristeza, ressentimento, entre outros, tem vários tipos. Mas quando a gente tem essas emoções ali, elas são entendidas como uma ameaça. Então, no nosso sistema de memórias, quando a gente tem emoções que incomodam, elas são entendidas como ameaça. E isso faz com que a nossa capacidade de discernimento, quando ativa a reação de proteção, seja reduzida, porque aí a gente vai focar para bater ou para correr. E isso está relacionado ao estresse crônico. A gente vai criando muitas memórias ruins, memórias, experiências ruins. E isso vai formando o nosso sistema de crenças. Então, além do sistema inconsciente que a gente tem, que a gente já adquire um monte de memória dos antepassados sem saber, a gente adquire um monte de memória ao longo do desenvolvimento da vida, principalmente nessa primeira infância. E no dia a dia, a gente também vai adquirindo na fase adulta, no dia a dia, no trabalho, nas relações, e a gente vai somando isso no nosso sistema de crenças. E essas memórias estão lá, atuantes sem a gente saber. Então, se você percebe que você começa a ser muito reativo, reativa, você não aceita muitas coisas, você julga muito, quando acontece uma situação, você age por impulso, e só depois você percebe o que você fez, ou que você tomou soluções não tão boas. Isso é um indicativo de que você precisa explorar esse inconsciente. Todos nós precisamos, independente de você ter isso ou não. Mas isso já está acendendo uma luz aí vermelha, é um alerta
pô, ó, faz atenção, porque a tendência é ir desenvolvendo outras questões que vão piorando. Então, isso é um indicativo para a gente já começar a pensar em tratar as nossas memórias inconscientes, e isso contribui demais para desenvolver diabetes. Por quê? Porque diabetes é uma doença que você vai ter ou uma falha na produção de insulina, que é no pâncreas, ou você vai ter uma falha nos receptores de insulina que ficam nas células. Então, esses receptores de insulina, eles servem para fazer a passagem da glicose para a célula ter energia. Então, quando que a gente precisa aumentar a disponibilidade de glicose no sangue? E quando a gente precisa de situações que exigem energia rápida e que eu preciso combater, que é quando a gente está sob ameaça, a gente está sob estresse, a gente está se sentindo ameaçado. E aí eu vou precisar me disponibilizar de mais energia, vai aumentar a glicose no sangue. Para quê? Para que eu possa ter uma energia rápida. Só que imagina isso de forma crônica. Então você vive sob ameaça. Por quê? Porque o seu sistema inconsciente está cheio de memórias, que a gente pode colocar como memórias traumáticas, com memórias associadas às emoções ruins. E isso faz com que você fique em estresse crônico. E em estresse crônico, os processos inflamatórios aumentam e você fica com mais glicose disponível. E aí o que vai acontecer? Com muita glicose disponível, você vai começar a ter problemas. Então você começa a alterar os receptores de glicose, você começa a produzir menos insulina para absorver menos. Enfim, tem uma série de alterações metabólicas que vão começar a acontecer e que podem desencadear e você criar aí essa doença que chama diabetes. Então é muito importante a gente tratar antes de ter e também tratar se a gente tiver. Por quê? Porque o estado interno não mudou. Então, o fato de você precisar tomar uma insulina ou de praticar uma atividade física para conseguir melhorar essa absorção e gastar mais energia, não muda o estado interno inconsciente. Então, a gente precisa explorar o inconsciente, desbloquear memórias que estão te mantendo no estresse crônico. E para você conseguir sair desse processo e ter um metabolismo melhor. E quando isso acontece, até a sua disposição muda, a quantidade de consumo do que você vai precisar de insulina, se você é insulino dependente, você começa até poder usar menos insulina, porque o seu organismo começa a responder melhor. Então, é muito importante a gente buscar ajuda, olhar para esse inconsciente. Então, sim, melhorar a alimentação, praticar atividade física, né, os hábitos que a gente pode trazer, os recursos que a gente tem da medicina, né, com os medicamentos, os recursos que a gente tem das terapias psicológicas, mas a gente precisa se utilizar também dos recursos das terapias integrativas, que atuam no inconsciente. As que eu mais pratico e que eu recomendo é a acupuntura, a nova medicina germânica, o Theta Healing, a constelação familiar, e tem outras, muitas outras que a gente pode se utilizar, mas é muito importante a gente começar a olhar para isso. Observa se você já não está tendo reações, mesmo que você não tenha ainda diabetes, mas se você já não está tendo esse tipo de reação, que você fica explosiva com facilidade, irritado com facilidade, irritada, traz muito julgamento. Quando você percebe, você já falou, você já brigou, você já fez. Então, esses são sinais de alerta que é muito provável que, ao longo dos anos, você seja uma pessoa em potencial para desenvolver, por exemplo, a diabetes.